Olá, meus amores, estamos de volta com o seu canal Fundamento, onde juntos vamos aprender um pouquinho mais sobre as Sagradas Escrituras, vamos aprofundar no Evangelho de Cristo, no Evangelho que é o poder de Deus para a salvação. E hoje vamos entrar profundamente no assunto do novo nascimento. Então, se tu tem dúvidas com relação se tu é nascido de Deus, como é nascer de novo, como eu faço para nascer de novo, este aqui é o vídeo certo para ti. Se inscreva no canal, aqui no botãozinho vermelho, curta, deixe seu like, compartilhe, porque assim o YouTube vai entender que este assunto é importante. E nós sabemos que o assunto com relação à salvação e à vida eterna é ou não é importante. Então, fica comigo e vamos compartilhar o poder da palavra de Deus. Então vamos dar continuidade ao nosso vídeo, nosso estudo do novo nascimento. A gente viu no vídeo anterior a este que, se tu não assistiu ainda, eu recomendo que tu assista primeiro o outro para depois vir nesse para seguir uma ordem correta para que tu venha entender a ordem correta das coisas. Então no vídeo anterior a gente viu que o novo nascimento é um milagre da parte de Deus, que ele acontece num momento em que a gente não sabe quando vai acontecer, não tem como saber o dia e a hora que Deus determinou para o nosso novo nascimento. Depende dele, o milagre é totalmente dele. E a gente mostrou isso nos dois últimos vídeos do estudo, em versículos bíblicos, que é Deus quem faz, é Deus quem regenera, de acordo à vontade dele, quando ele quiser, e que não há participação alguma do homem no milagre do novo nascimento. Assim como não houve participação no milagre físico, quando a gente nasceu, também não há participação humana no milagre do novo nascimento. E nós vimos aí Jesus explicando para Nicodemos, né, que o novo nascimento se dá, o meio pelo qual se dá o novo nascimento é através de ouvir a palavra, ouvir o evangelho, e que ao mesmo tempo o evangelho, o ouvir a palavra, o evangelho e o Espírito Santo de Deus trabalham juntos, em equipe, digamos assim, né? Que no momento que a pessoa ouve a pregação do evangelho, ao mesmo tempo o Espírito de Deus vem e regenera. Gente, é uma coisa tão linda, porque assim, olha só, nós estamos mortos em delitos e pecados. Lembrem-se que lá no início eu expliquei que morte significa separação. Lembra que a gente estudou Romanos 13, que o Paulo nos diz que o homem não quer saber de Deus, que o homem não busca Deus. Então, nós somos, imagina a cena, nós somos inimigos de Deus, separados de Deus, queremos distância de Deus e vivemos em delitos e pecados. Amamos o nosso pecado. Isso é o homem. Essa é a nossa condição, de acordo à Bíblia. Então, nós não queremos Deus, nós nem olhamos para Deus, nós estamos de espalda para Deus, nós estamos de costas para Deus, desprezando tudo que é Deus. E de repente um dia, milagrosamente, ao ouvir o evangelho, não a fazer boas obras, não a praticar boas obras, não estar na igreja, não ser religioso, mas de repente um dia, ao ouvir o evangelho de Cristo, o Espírito Santo entra na minha vida e começa a fazer uma obra de regeneração. Primeiro ressuscita o meu espírito e aí me dá o dom da fé para crer no Senhor Jesus, me dá o dom do arrependimento para me arrepender e me faz crer em Jesus, e ao mesmo tempo esse mesmo Espírito vai começando a regenerar minha alma, que é a minha mente e o meu coração. Tudo isso em fração de milésimos de segundo. Gente, isso é ou não é um milagre? Só quem recebeu a graça do milagre do novo nascimento entende o que eu tô falando aqui para vocês.
é algo sobrenatural. É algo que realmente vem de Deus. E aí, a pessoa de morta espiritualmente, agora ela passa a ser uma pessoa viva. De uma filha de Adão morta, ela passa a ser uma filha de Deus viva, que agora passa a viver para a glória de Deus, para a honra de Deus, passa a viver uma vida de santidade, de crescimento, de dar bons frutos, aí sim fazer boas obras. Gente, existe uma ordem correta das coisas acontecerem e a gente vai ir aprendendo isso com muito detalhe daqui pra frente, tá? Mas então, no último vídeo a gente viu Jesus ensinando isso para Nicodemos, né? Que ele tinha que nascer da palavra do Espírito e a gente viu, né, que esse novo nascimento é ser uma nova criatura. Então, vamos lá. Hoje eu vou ler um pouquinho mais do texto de João, no capítulo 3, e a gente vai entrar em assuntos mais detalhados e coisas gloriosas, porque hoje, se der tempo, nós vamos ver a apresentação de Jesus para Nicodemos, porque Jesus se apresenta para ele. Lembra? Até então, para Nicodemos, Jesus era um bom mestre que vinha da parte de Deus, mas não adiantava nada ele achar e crer nisso e ter Jesus num bom lugar de bom mestre. Não, Jesus tinha que ocupar o único lugar de Senhor e Salvador, de Filho de Deus, Senhor e Salvador. E hoje, se der tempo, a gente vai ver essa apresentação de Jesus para Nicodemos, tá bom, meus amores? Então vamos lá. Só um pouquinho, gente, é que eu tenho aqui o computador aberto. E vamos lá. Diz assim, eu sempre vou ler o versículo que a gente já leu antes para dar continuidade, tá? Então, o que é nascido da carne, versículo 7. O versículo 5, Jesus diz, né? Em verdade, verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, que a gente já falou, né? Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Importante aqui, importa-vos é que todos estão na mesma condição de mortos e todos precisamos nascer de novo. Aí Jesus vem e dá uma explicação com relação a como se dá esse novo nascimento através da palavra e do Espírito. Ele fala assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Vamos só explicar um pouquinho com relação a isso, porque aqui é Jesus explicando para Nicodemos como se dá esse milagre do novo nascimento, como eu falei para vocês agora. Ao mesmo tempo que a pessoa ouve a palavra de Deus, que é o meio, Deus faz questão que o ser humano morto, caído, escute a história do filho dele. Escute e reconheça quem é Jesus. Esse é o requisito para nascer de novo, ouvir o evangelho. Deus faz questão, já que o meu filho morreu no lugar de vocês para dar vida eterna para vocês, para dar a condição de vocês nascer de novo, o único meio de vocês nascer de novo, e já que ele foi assumir o lugar de vocês, fazer o que vocês nunca puderam fazer, que foi cumprir a lei e obedecer, então, para vocês nascer de novo, vocês vão ter que ouvir falar dele. E aí a gente vai andar um pouquinho mais para frente. Então aqui Jesus está falando, Nicodemos, o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido de Deus, todo que é nascido do Espírito. O que acontece? É aquilo que eu expliquei para vocês. O milagre do novo nascimento, ele acontece assim, algo sobrenatural. É de repente, é quando a gente não está esperando. A palavra vento aqui, tá? É a mesma palavra usada tanto no grego como no hebraico. No grego é pneuman e no hebraico é ruach. Então é a mesma palavra que se usa tanto em grego e em hebraico para vento ou espírito. Então aqui é como se o Senhor Jesus estivesse falando, Nicodemos,
o espírito, ou vento, ou espírito, porque é a mesma coisa, é a mesma palavra no original grego e hebraico usado. Vento e espírito é a mesma coisa. Então aqui o Senhor Jesus está falando, o espírito sopra onde quer, aonde ele quer. Ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. É a mesma coisa. Ninguém vê o vento, ninguém vê o Espírito de Deus. E ele vem sobre quem ele quiser, e ele sopra para onde ele quiser, e a gente não vê nem de onde ele veio, nem para onde ele vai, nem como se dá esse milagre. Mas a Bíblia nos explica que ele entra e vai repartindo, dividindo alma e espírito, causando uma regeneração e fazendo com que aquela criatura que estava morta em delitos e pecados, que queria a distância de Deus, de repente, plim, começa a olhar para Deus. Segundos antes, essa pessoa não queria saber de Deus. Tinha um entendimento completamente deturpado de Deus. E de repente o Espírito entra como um vento que ninguém vê, ninguém sabe, e faz o trabalho de regeneração. Quando ela ouve o Evangelho, e de repente é como se aquele Espírito fizesse assim. Aqui, olha para Deus. E de repente eu enxergo isso aqui como eu nunca tinha enxergado antes. Eu começo a olhar para a cruz e começo a ver o significado da cruz como eu nunca tinha visto antes. Eu começo a olhar para Deus e ver o quanto Ele é lindo. Mas não é um lindo de beleza, é um lindo de grandeza, de sabedoria, de perfeição, de um plano de salvação tão glorioso, a profundidade do conhecimento e da sabedoria de um Deus perfeito, santo e justo. E eu começo a olhar para Jesus e o que Ele fez, e a obra que Ele fez por mim, tudo aquilo que era indiferente para mim, tudo aquilo que era alheio ao meu entendimento, ainda que eu estivesse dentro de uma igreja há 300 anos e fosse obreiro, pastor e o que seja, papa, bispo, o que seja. Tudo aquilo que eu desconhecia, de repente o vento do Espírito, quando eu ouvi o Evangelho, o vento do Espírito veio e fez um... O vento, tu não ouve, tu não sente, mas o vento quando passa, ele passa como um furacão. E ele veio e ele regenera, e de repente aquilo que para mim era tudo estranho, que para mim era grego, que eu não entendia nada, de repente eu começo a enxergar tudo claramente. De repente eu passo a amar Cristo, de repente eu passo a amar Deus e a querer saber mais dele, eu quero aprender mais. Nossa, gente, isso aqui sempre teve escrito na Bíblia, porque eu não sei, eu li ali, não entendia nada, mas agora eu entendo e agora eu quero mais, eu quero entender mais. Isso é o que o vento do Espírito faz, essa regeneração. Eu queria a distância de Deus e agora tudo o que eu quero é Deus. Continuo tendo que me converter dos meus pecados, depois a gente vai ver isso, que é a santificação, que é a conversão. Continuo tendo meus defeitos, porque como que é o novo nascimento de um bebê? Um bebê quando nasce bebezinho, não fala, não come, só leitinho, não sabe se expressar, não caminha, e aí existe a fase de crescimento, né, de um bebê. Mesma coisa quem nasce de novo. Eu nasci de novo, eu ainda tô, tipo, meio que abrindo os meus olhos, assim, sabe como o bebê nasce, assim, e tá começando a abrir, é tudo novo, e daí tu abre os teus olhos pra verdade do Evangelho, pra obra de Cristo, a salvação pela graça, e o fardo da lei, o fardo da imposição de homens cai por terra, a viseira cai, e daí aquela luz que entra dissipando o poder das trevas, e aí tu fica, meu Deus, sabe, e eu quero tipo, meio que recuperar o tempo perdido. Calma, eu sei como é isso, eu sei, aconteceu comigo.
Mas existe uma fase, então tu ainda tem os teus erros, a tua personalidade, tu ainda tem os teus hábitos, os teus costumes, e aí são fases, daí tu vai crescendo, vai desenvolvendo, e daí entra no assunto da santidade, que a gente vai ver mais na frente. E, gente, é lindo, mas isso é importante para que vocês entendam. Quando o vento do Espírito atua na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração e começa a fazer esse trabalho de regeneração, a gente passa a olhar para a cruz, a gente começa a enxergar Jesus como a gente nunca viu antes. E isso que é o lindo do Evangelho. Ai, meu Deus, eu desejo com todo o meu coração que vocês tenham esse entendimento, que vocês tenham esse novo nascimento para entender o que eu tô falando para vocês. É algo glorioso. Então vamos lá. Então é isso que Jesus quis dizer para Nicodemos. Tu não vê o vento e o Espírito, mas tu sente. Então é a mesma coisa, o nascido de Deus. A gente não sabe a hora, o momento em que vai acontecer, mas quando acontece, tu identifica que algo mudou dentro de ti, ainda que pouquinha coisa. Em alguns casos, porque existe, cada tipo de pessoa tem um jeito, é que nem o bebezinho, tem aqueles que falam mais rápido, tem aqueles que comem coisa sólida mais rápido, tem aqueles que caminham mais rápido, que começam a falar mais rápido. Espiritualmente é a mesma coisa, cada um tem o seu tempo, né? Mas quando a gente nasce de novo, acontece mais ou menos a mesma coisa que aconteceu quando Adão e Eva morreram. Quando Adão e Eva morreram, na hora entrou o quê? Entrou o pecado, entrou o orgulho, entrou o egoísmo, lembra? Foi tu que me deu essa mulher pecadora, que me enganou, e não, foi a serpente, e eu tô com medo, e eu tô envergonhado, e eu tô nu, e eu tô querendo cobrir a minha nudez com a folha de figueira, que é a religião. Lembra? Até a gente já falou sobre isso no vídeo, né, anterior. Então, quando o homem peca, antes de pecar ele só conhecia o bem. Pecou, o mal entrou, então agora ele conhece o mal. Agora, o novo nascimento é o revés disso. Hoje eu conheço o mal, porque eu nasci em pecados e delitos, eu nasci morta. Então eu conheço o mal, conheço o bem, mas me inclino muito mais para o mal. Lembra? Eu não quero olhar para Deus, eu não quero olhar para a cruz. Eu quero olhar para o meu pecado. Eu me inclino para as coisas más, né? Eu me inclino para aquilo que é ruim. Mas quando nasço de novo, que o vento do Espírito entra e faz esse dentro de mim, me regenera, ressuscita o meu espírito, regenera a minha visão, a minha mente, o meu coração, então automaticamente eu olho para Cristo e eu começo agora a olhar para o que é bom. Agora eu volto a ter o meu entendimento do que é bom, ainda tendo um corpo pecaminoso, mas agora eu sei o que é correto, eu sei o que é bom. Então agora eu me inclino para as coisas boas, embora seja uma luta entre a carne e o espírito, entre a velha criatura e a nova criatura, mas agora eu tenho a capacidade me dada pelo Espírito Santo de me inclinar para o que é certo. Então, meus amores, isso é o que o Espírito Santo faz. Por isso aqui Jesus faz essa analogia do vento com o Espírito, que é a mesma coisa, biblicamente falando, é a mesma palavra, ruach e pneuma, Espírito e vento, a mesma coisa. Então faz com que a gente agora tenha todo o mal que entrou em Adão e Eva, agora entra o bem. A gente recupera o bem, o que é bom, a querer viver em obediência, a querer agradar a Deus, a querer conhecer mais de Deus. Tudo aquilo que Adão e Eva perderam com o novo nascimento, a gente recupera. Então é algo assim que acontece na hora. Em grande proporção? Não. De pouco a pouquinho. E a gente vai querendo cada vez mais. Tá dando para entender, meus amores? E daí... como diz aqui, a gente não ouve, não vê o Espírito, mas a gente sente, porque a gente vê a transformação que ele faz na nossa vida. Começa por nós, porque a gente vê, a gente muda completamente. E
no seu devido tempo, e as pessoas também enxergam na gente essa mudança. As pessoas também veem que a gente mudou da água para o vinho. Aí a gente deu no vídeo anterior o exemplo de Paulo, o exemplo de Zaqueu, o próprio ladrão na cruz, né? Que é um exemplo lindo também de novo nascimento, porque ele reconhece o pecado dele. Quando a gente nasce de novo, quando o Espírito de Deus, quando a gente ouve o Evangelho, isso a gente vai falar com muito detalhe quando a gente estudar o arrependimento verdadeiro para a salvação, porque a gente sempre ouve falar que o arrependimento é arrependimento de pecado para a salvação. Será que é mesmo? A gente vai estudar. Acompanhe os vídeos daqui para frente, porque daqui para frente vai vir coisa profunda que a grande maioria nunca ouviu. Então, quando a gente nasce de novo, que o Espírito de Deus faz esse trabalho em conjunto com a palavra, porque é a palavra de Deus que faz. Escuta, presta atenção no que eu vou falar para vocês não perderem mais tempo. Não adianta ficar buscando o Espírito Santo. Eu vou fazer jejum para buscar o Espírito Santo, para receber o Espírito Santo. Eu vou fazer um voto para receber o Espírito Santo. Não, porque o Espírito Santo não vem do jeito que a gente acha que ele vem. Exatamente como está aqui. Existe um meio para ele vir, e é ouvindo a pregação do Evangelho. Por isso eu te digo, se tu não está ouvindo a verdadeira pregação do Evangelho, tu nunca vai nascer de novo. Tu pode estar 300 anos na igreja e o teu pastor dizendo que tu tem que buscar o Espírito Santo, que tu tem que fazer isso ou aquilo para receber o Espírito Santo. Tu vai perder teu tempo e tu vai ficar condenado ao inferno, do mesmo jeito que ele, porque ele também não entendeu para te ensinar. O Espírito Santo só vem fazer a regeneração, que é o milagre do novo nascimento, quando eu ouço o verdadeiro Evangelho. Não esse falso que ensinam por aí, essa mentirada, que só quer saber de bênção e de vida boa aqui, de milagre, de beijo, de prosperidade, de cura, libertação, e um Evangelho que superficial, que só pincela Jesus. Lembra que a gente falou no vídeo anterior? Nicodemos também considerava Jesus importante. Não basta considerar Jesus importante. Ele tem que ser o centro da pregação dos púlpitos nas igrejas. Então, quando a gente nasce de novo, o Espírito Santo, quando a gente ouve o Evangelho, o Espírito Santo entra e faz essa regeneração e faz com que a gente olhe para Deus e mude o nosso comportamento, a nossa conduta, cada um no seu tempo, cada um da maneira que Deus for nos santificando através do Espírito dele. Então vamos lá. Deu para entender, meus amores? Até aqui, que o novo nascimento é um milagre, que não tem interferência nossa, minha e tua, que não adianta eu dizer que eu quero nascer de novo e buscar o Espírito Santo e que ele nunca vai vir se tu não ouvir o verdadeiro Evangelho, que o Espírito trabalha junto com a palavra de Deus. Enquanto se ouve o Evangelho, o Espírito Santo vem e nos conecta com Deus, nos regenera. Deu para entender até aí? Então vamos lá. Então vamos continuar. Diz assim: Jesus estava explicando tudo isso para Nicodemos, e Nicodemos, tadinho, ainda estava cego, ainda estava morto espiritualmente, né? E não estava entendendo nada. Aí no versículo 9 ele fala assim: então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? É complicado, eu sei que é difícil quando a pessoa não tem entendimento. Mas Jesus não desiste de Nicodemos, ele continua ensinando. Mesmo ele não entendendo. Agora ele vai dar uma puxadinha de orelha em Nicodemos, mas ele não desiste, igual que a gente não desiste de pregar a verdade para ti. Então vamos lá. Tu és mestre em Israel, Nicodemos, e não compreendes essas coisas? Aqui Jesus estava chamando a atenção de Nicodemos com relação ao novo nascimento, ao Espírito, regeneração, que Deus colocaria um Espírito. Lembra que a gente falou no texto, num vídeo do novo nascimento antes, que Jesus estava
estava questionando Nicodemos que como podia ele ser mestre em Israel, conhecer as escrituras e não lembrar da promessa lá de Jeremias, né? Que Deus disse que mandaria o espírito de Ezequiel, que Deus colocaria o espírito dele e tiraria o coração de pedra e colocaria, né, aspergiria água pura, que a gente já viu que é a palavra, e daria um espírito novo. E daria um espírito novo, por quê? Porque o nosso estava velho e morto. Então Deus tinha, primeiro, olha a ordem da coisa. Primeiro, aspergirei água pura, palavra. A gente já viu há 2 vídeos atrás que a água é a palavra. Então, a ordem é: Deus primeiro asperge água pura, evangelho, a palavra, a pessoa ouve. Colocarei um espírito novo. Por quê? Porque o outro estava morto. Então, o novo significa nascer de novo, ressuscitar o espírito que estava morto. E então tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Exatamente a ordem daquela imagem que eu mostrei para vocês. O espírito está morto, o Espírito de Deus, eu ouço o evangelho, o Espírito Santo vem e conecta o meu espírito de novo com Deus. Agora eu tenho um espírito novo e o Espírito de Deus dentro de mim, e agora as informações boas de tudo que é bom, da verdade do evangelho, da glória de Deus, da soberania de Deus, da justiça de Deus, da obra perfeita de Cristo na cruz, tudo isso o Espírito Santo vai iluminando a minha mente, me mostrando, me ensinando, e tudo isso o meu espírito vai se alimentando e o meu espírito vai passando a informação para minha mente e para o meu coração. Então há ali a regeneração. Isso foi o que aconteceu na minha vida quando eu nasci de novo, de quem é nascido de Deus. Então, aqui Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, como que pode? Tu é mestre em Israel e tu não entende isso? Isso já foi prometido, foi profetizado por Ezequiel. E aí ele fala: em verdade te digo. Outra vez ele está falando: certamente, algo certissimamente certo eu te digo. O que nós dizemos, o que sabemos e testificamos, o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis, se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Então aqui Jesus começa a preparar o caminho e se apresentar para Nicodemos como ele é. Ele fala: Nicodemos, tu não conhece, tu não entende as profecias. Ele fala assim: Nicodemos, a gente fala daquilo que a gente testifica, daquilo que a gente sabe. Jesus estava falando de quem? Dele, falando de Deus, falando do milagre do novo nascimento. E ele falou: poxa, Nicodemos, eu tô te ensinando, eu tô aqui falando contigo, eu, o Filho do homem, tô aqui falando contigo, mas tu não crê. Tu não crê no nosso testemunho, tu não crê no que os profetas profetizaram, que eu viria, que eu sou o Messias, que eu sou o Filho de Deus, que eu vim para restaurar Israel. Tu não crê no nosso testemunho. Ele está falando, ele diz: como que eu vou te ensinar, como que eu vou te explicar com mais detalhes tudo o que acontece dentro da pessoa regenerada, nascida de novo, se tu não crê nem nas terrenas? E ele fala assim: ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Então aqui o Senhor Jesus está falando dele mesmo. Ele começa a se apresentar para Nicodemos como ele é: o Filho do homem, o Filho de Deus, o mesmo que desceu do céu, mas que ao mesmo tempo está no céu. Porque Cristo é a segunda pessoa da Trindade divina. Ele desceu na terra como homem, mas ele continuou sendo Cristo no céu. A segunda pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, aqui, meus amores, a gente entra em algo profundíssimo. Aqui, Jesus começa a pregar a segunda parte do Evangelho para Nicodemos.
começa a se apresentar. A ordem correta é: primeiro Jesus mostrou para aquele religioso fariseu que as obras dele, o ele ser mestre, o ele conhecer as escrituras intelectualmente, o ele ser poderoso, inclusive admirar Jesus, não servia para a salvação dele. Então a ordem era: primeiro ele enfrenta o fariseu, o religioso, e mostra a condição dele diante de Deus, de morto, e que precisa nascer de novo se quer ser salvo. Tá vendo por que até agora eu dei toda essa volta e comecei a ensinar tudo isso para vocês? Porque foi exatamente o que Jesus fez. Primeiro ele mostrou a condição de Nicodemos. Nicodemos, tu tá condenado, tu tá perdido. Tu quer entrar? Porque para entrar é porque tu tá fora. Tu tá fora, tu quer entrar? Tu tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo por quê? Que a gente já viu? Porque tá morto. E tá morto por quê? Porque herdou essa morte de Adão. Mas agora, o Antigo Testamento profetizava sobre mim, Nicodemos, que eu viria para restaurar, que eu viria para trazer vida. Mas tu não crê. Tu não entende nada. Aqui Jesus começa a se mostrar para Nicodemos quem ele realmente é, o Filho de Deus, e não o bom mestre a quem Nicodemos lá em cima estava admirando pelos sinais que fazia. Vocês viram o resumo de tudo que a gente já estudou até aqui? Agora sim, em segundos. Primeiro, Jesus mostra a condição de um fariseu religioso, pecador, morto em delitos e pecados. Tu tá morto, tu precisa nascer de Deus. Como? Através do evangelho, através de ouvir a palavra de Deus. E o Espírito de Deus vai te ressuscitar, como estava profetizado lá em Ezequiel. E que tu deveria, inclusive, lembrar e conhecer. E agora ele vem e se apresenta. Esse evangelho que tu precisa ouvir para que aconteça o milagre do novo nascimento, sou eu, Nicodemos. Sou eu. E agora a gente vai entrar em algo glorioso para vocês entenderem. Porque aqui continua o ensinamento do novo nascimento. E diz assim: se tratando das coisas terrenas, não me credes, como crerei se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Vamos lá, aqui Jesus começa a se apresentar como a palavra que causa o novo nascimento. Aqui Jesus começa a se apresentar para ele como o Filho de Deus, como o Messias, como o Salvador que ele é. E aí ele diz assim, e ele ensina Nicodemos de uma maneira que Nicodemos deveria conhecer por ser mestre da lei. E ele vai e busca lá no Antigo Testamento um versículozinho chave para fazer Nicodemos entender quem ele era e o propósito dele de vir ao mundo para salvar pecadores mortos em delitos e pecados, como era Nicodemos e como era eu e como era tu, ou talvez tu continue sendo. Então vamos lá, e ele fala assim, então ele usa esse exemplo. E de modo, Nicodemos, que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Ai, eu chego até me emocionar de saber o que eu vou ensinar para vocês. Vamos lá, meus amores. Gente, tá muito calor. Eu fecho aqui para não ter tanto barulho e eu tô suando. Mas vamos lá. Tudo pela verdade. Meus amores, Jesus aqui começa a se apresentar para Nicodemos e ele se apresenta usando algum acontecimento que aconteceu lá na história do passado no deserto, lá no livro de Números. Depois tu lê lá no livro de Números, capítulo 21. Aconteceu um fato que o povo de Israel começou a murmurar contra Moisés e contra Deus, como sempre, né? O
povo sempre reclamando de Deus e de Moisés. E Deus mandou uma maldição sobre aquele povo rebelde, murmurador, e mandou serpentes no deserto, mandou serpentes para picar aquelas pessoas para que elas viessem morrer. Então as serpentes apareceram do nada e começaram a picar as pessoas, e as pessoas começaram a adoecer e muitas morrer. Então o povo foi e clamou, pediu para Moisés, né? Se arrependeram ali do seu pecado e pediram para Moisés interceder a Deus para que curassem eles daquelas mordeduras de serpentes e eliminassem as serpentes dali. Então, eu vou ler para vocês, gente, porque ai, gente, aqui não tem como. Peraí, deixa eu ir lá. Números. Não tem como tu não... Eu gosto de ler, que a palavra fale e eu me cale. Números 21. Aqui. Números 21. Vou ler para vocês, tá? Então, diz assim... Diz o Senhor... Ah, tá. Então o povo foi e reclamou. E esse versículo é duro. O povo disse assim que estavam cansados estavam com fastio desse pão vil, né? Do maná que caía do céu. Não, isso aqui a gente vai meditar só nisso aqui um dia. O povo estava cansado do maná e murmurando e reclamando. Aí Deus se irritou e disse, quer saber? Mandou as serpentes abrasadoras no deserto para picar aquele povo rebelde para morrerem. Assim... Aí o povo se arrepende, vai e pede para Moisés clamar a Deus. E daí Deus clama a Deus para ter misericórdia do povo, e Deus diz assim: então Moisés orou pelo povo. Versículo 8, disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente. Isso aqui foi o que Jesus acabou de falar para Nicodemos, por isso que eu tô lendo para vocês. Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido. Isso aqui é muito legal. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze, sarava, ficava curado. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Lembrando que é Jesus ensinando para Nicodemos o Evangelho. O Evangelho que é o único meio para ele ouvir e ser salvo, nascer de novo, entrar no reino de Deus. Então Jesus usa um acontecimento do passado e disse, Nicodemos, presta atenção. Assim como no passado, Moisés levantou uma serpente de bronze para aqueles pecadores que estavam murmurando, vivendo em delitos e pecados e murmurando contra mim, contra o meu servo Moisés, e morrendo. Assim como eu dei a ordem, né? Como Deus deu a ordem de levantar uma serpente de bronze, e todo aquele que olhasse para aquela serpente, e detalhe, teriam que ser mordidos. O que eu li para vocês aqui? Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhasse para o bronze, sarava. Ou seja, o fato da serpente de bronze estar lá não impedia as pessoas de serem mordidas. Ao contrário, elas eram mordidas. Mas quando elas eram mordidas, se elas olhassem para a serpente, elas seriam curadas fisicamente. Agora aqui o que acontece em João 3? Nicodemos está usando a mesma analogia do novo nascimento para a salvação. Assim como lá no deserto a serpente foi levantada e todos aqueles que olhassem para a serpente viveriam, agora, Nicodemos, importa que eu, o Filho do Homem, seja levantado numa cruz, e todo aquele que olhar para mim, olhar para o Filho do Homem, para o Cristo, que morreu naquela cruz, humilhado, assumindo o pecado de toda a humanidade, e morreu e ressuscitou, e agora está do lado à direita do Pai, intercedendo por nós, todo aquele que olhar para essa cruz, olhar para o meu sacrifício, viverá.
todo aquele que olhar para essa cruz, para o Filho do Homem que foi levantado na cruz do madeiro e crer, será salvo. Olha o que Jesus está ensinando para Nicodemos. Que, como no passado as pessoas que estavam morrendo fisicamente tinham que olhar para a serpente para viver fisicamente, agora que as pessoas que já estão mordidas pelo pecado, mortas espiritualmente, o veneno lá no deserto, o veneno da serpente já tinha que estar correndo nas veias das pessoas, e então elas olhavam para a serpente de bronze e ficavam curadas. Agora aqui, Novo Testamento, pessoa morta espiritual, o veneno da morte espiritual, o veneno, a alma contaminada, mente e coração corrompidos, quando olharem para Cristo, o caminho para a salvação, quando olharem para eles já mordidos pela mordedura do pecado, viverão, ressuscitarão, viverão novamente, nascerão de novo, serão salvos. Importa que o Filho seja levantado, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Mas olha só, como que é interessante, porque lá no deserto os homens foram picados por quê? Por escorpião? Não, a Bíblia fala que foi por uma serpente, por serpentes. Então Deus manda levantar uma serpente que foi a mesma causa, e uma serpente no Antigo Testamento, uma serpente para o povo de Israel era maldito, né? Era maldito porque lembra Satanás lá no deserto, a serpente. Então a serpente foi maldita na Bíblia pelo próprio Deus. Então para o povo de Israel a serpente é maldita. Eu acho que para todo mundo, né? Mas olha só, e eles foram picados por serpentes, e Deus manda eles olhar justamente para a imagem de uma serpente maldita. Ele não podia levantar lá a imagem de uma pomba, a imagem de um cordeirinho, a imagem de alguma coisa. Não, porque as pessoas foram picadas por serpentes. Então tinha que ser tete a tete, tinha que ser a mesma coisa. Estavam mortos, estavam a ponto de morrer por uma serpente, agora olhando para aquela serpente, que era maldita, para eles viveriam. Era um ato de fé na ordem de Deus. Deus disse, olha para a serpente. Ai, mas é maldita, não podemos. Olha para a serpente. Era um ato de fé e confiança naquilo que Deus estava ordenando. Aquele que olhar para a serpente viverá. Agora, Deus usa a mesma simbologia aqui com Nicodemos. Jesus ensinando para Nicodemos. Quem é que é o pecador da história? Não somos nós, o homem? Somos nós, eu e tu. O pecado está enraizado dentro da gente, porque nascemos com ele já. Então Deus teve que mandar não um cordeiro, não uma pomba, não uma serpente. Mandou o Filho, a mesma imagem nossa. Por isso que não adianta o nosso sacrifício para a salvação. Não adianta eu dar tudo que eu tenho, me entregar para Deus, para a minha salvação. É dele o milagre. Teria que ser algo que Deus ordenou, e tinha que ser algo semelhante àquilo que estava causando a morte, como a serpente que estava causando a morte. Agora eles tinham que olhar para a serpente maldita para ser recuperados, para sarar. Agora a mesma coisa, Deus não poderia mandar uma ovelha, um cabrito, um cordeirinho para morrer, para salvar a gente do pecado. Tinha que ser a mesma imagem do pecado.
que é nós, o homem. Então veio Cristo em forma de homem assumir a cruz do Calvário no nosso lugar. E lá naquela cruz ele se fez maldição, porque a cruz lá na época dos judeus também era maldita. E a Bíblia fala que ele mesmo se fez maldição para ocupar o nosso lugar, para morrer no nosso lugar. Então, olha só. Então, olha a analogia de Deus e o Senhor Jesus usando isso para ensinar Nicodemos sobre o novo nascimento. Nicodemos, o filho do homem desceu do céu, que é a imagem de vocês pecadores. Vocês são malditos, pecadores, merecem o inferno. O Filho de Deus desceu com o plano de Deus para se tornar maldito no lugar de vocês e ser levantado naquele madeiro maldito. E agora vocês têm que olhar para aquele madeiro maldito, olhar para Cristo, e todo aquele que olhar para Ele, crendo nele, viverá. Então é um ato de fé olhar para Cristo, aquele Cristo que está maldito no nosso lugar, e assim ser salvo, e assim entrar no reino de Deus, e assim nascer de novo. Foi isso que Jesus estava aqui ensinando para Nicodemos, essa analogia. Nicodemos, olha para mim, eu sou o Messias, eu vim. Assim como a serpente foi levantada e quem olhava para ele era curado fisicamente, agora sou eu, o Filho de Deus que vinha à imagem de vocês, seres humanos pecadores, para assumir a maldição de vocês, no lugar de vocês na cruz, contra a ira do meu Pai. Olha para mim e tu viverá. Olha para mim, ouve o meu evangelho, ouve aquilo que o meu evangelho fala de mim. Ouve aquilo que a palavra de Deus fala de mim, o Filho de Deus, aquele que veio assumir a ira de Deus, no teu lugar, Nicodemos, no teu lugar, fulano. Olha para mim e viverás. Olha para a cruz. Olha para a cruz, tu foi mordido pela serpente do pecado. Tu se tornou maldito e tu tá condenado ao inferno, a menos que tu olhe para Cristo. A menos que tu olhe para a cruz, tu vai continuar maldito e condenado ao inferno. Agora, se tu olhar para Ele, tu vai viver. Esse é o plano de Deus, essa é a ordem de Deus. E é isso que Jesus está ensinando para Nicodemos. E, meus amores, no próximo vídeo, a gente vai falar o que tem nessa cruz. O que houve nessa cruz de Cristo, pelo qual ele afirma para Nicodemos que Nicodemos tem que olhar para ele, olhar para essa cruz para poder ser salvo, para poder nascer de novo. Então, no próximo vídeo, não perca, meus amores, não perca, porque nós vamos falar da cruz de Cristo. Vamos entender o que realmente aconteceu naquelas 3 horas de trevas que Cristo enfrentou na cruz. E aí vocês vão entender muito melhor o que é esse evangelho, que é o único meio que Deus instituiu para salvar. A palavra que Jesus falou aqui para Nicodemos que ele tinha que ouvir, para que o Espírito Santo viesse e regenerasse o coração dele, para que ele fosse salvo. Meus amores, eu espero que até aqui tenha ficado claro, e eu oro a Deus para que Ele convença vocês destas verdades, e no próximo vídeo a gente vai falar da coisa mais gloriosa que existe, que é a cruz de Cristo. Aquilo que Ele fez naquela cruz por mim e por ti. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.